Pronto, gravação inicializada. Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos fazer uma revisão sobre dengue, atualização do protocolo clínico e falar um pouco sobre o estadiamento e manejo clínico nos grupos A, B, C e D. Sempre é bom relembrar a definição de caso de dengue. Eu acho que, frente às arboviroses que se confundem tanto nos primeiros dias de sintomas, em períodos onde temos a circulação dos 3 vírus, é sempre mais fácil tentar colocar o paciente que está na nossa frente dentro da definição de caso. Acho que a gente erra menos. Então, qual é a definição de caso suspeito de dengue? Uma pessoa que viva ou tenha viajado nos últimos 14 dias para a área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a presença de Aedes aegypti que apresente febre, uma febre de início agudo, abrupto, entre 2 e 7 dias, e apresente 2 ou mais das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequias, prova do laço positivo ou leucopenia. Nas crianças, esses sintomas podem ser um pouco mais inespecíficos, então, caso suspeito de dengue em pediatria, é toda criança proveniente de área com transmissão de dengue, com quadro febril agudo, usualmente entre 2 e 7 dias, sem foco de infecção aparente. Desde 2014, nós não falamos mais em dengue hemorrágica. A dengue teve uma nova classificação desde o ano de 2014, pois sempre soubemos que a dengue era uma doença dinâmica e sistêmica. E modificar a definição nos faz ter a obrigação de observar o nosso paciente do começo ao fim do quadro infeccioso, porque ele pode começar com sintomas brandos, mais inespecíficos, e evoluir para uma forma mais grave. Então, hoje, a gente sabe que a dengue é uma doença única, não existem duas dengues, dengue clássica e dengue hemorrágica. A dengue é uma doença única, dinâmica e sistêmica, cuja chave para tratar o seu paciente é muito a observação e a antecipação do agravamento dos sintomas. Na maioria das pessoas, a dengue evolui para a remissão dos sintomas, depois do quadro agudo, e em algumas pessoas ela pode se agravar, exigindo constante reavaliação e observação. Então, nós temos fases clínicas da dengue, mas é uma doença só, certo? A dengue com sinais de alarme, que pode acontecer em algumas pessoas, e dengue grave. Não existe tratamento específico, mas tratar dengue salva vidas. Como é que a gente trata dengue? Repondo os líquidos que estão sendo perdidos. A fisiopatologia da dengue versa sobre aumento de permeabilidade vascular, então a saída do líquido de dentro dos vasos sanguíneos e esse líquido precisa ser reposto. Então, reposição adequada de líquidos, vamos ver como fazer. Sintomáticos, medicação para dor, evitar salicilatos e evitar anti-inflamatórios não hormonais. A dengue pode cursar com sangramento, então temos que evitar medicações que possam favorecer sangramento. A chave de tratar dengue é estadiar, colocar o paciente de vocês dentro de um dos grupos, grupo A, B, C ou D. Existe um manual do Ministério da Saúde que descreve todos os passos para cada um desses grupos. Então, saber como estadiar o paciente vai salvar a vida dele. Identificar sinais de alarme e prevenir, reverter o choque. Para que servem as discussões sobre classificações em grupos? Para a gente diferenciar quem está com dengue e está realmente doente, precisa ser visto todos os dias pelo médico, precisa ser internado, e quem está realmente muito doente, que precisa até de um leito de terapia intensiva. Essa é a diferença entre quem vai ser salvo e quem não vai. A dengue é uma doença emergente e uma doença reemergente. O que é que isso quer dizer? Sua incidência aumentou 30 vezes em 50 anos, existem mais de 100 países com populações em risco de se infectar pelo vírus da dengue.
2,5 bilhões de pessoas sob esse risco. E a Organização Mundial de Saúde estima que, por ano, aconteçam mais de 50 milhões de casos, com mais de 500 mil formas graves e 22 mil óbitos. Estamos vendo um aumento progressivo da circulação de múltiplos sorotipos, é uma hiperendemicidade. A gente viu no Brasil, no passado, que a gente tinha surtos isolados de cada sorotipo. E o que a gente está vendo hoje é a primeira epidemia que nós temos no Brasil, que nós sabemos exatamente quais são os sorotipos circulantes. Nós estamos vendo localidades com dengue por mais de um sorotipo. Então, isso leva a hiperendemicidade, isso leva a casos mais graves, isso leva a mais casos que exigem internação. Frente a um paciente que tem uma história de 2 a 7 dias de febre, mais 2 daqueles sintomas, cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, vocês precisam responder 4 perguntas básicas. É dengue? Há sangramento? Há sinais de alarme? Há sinais de choque? E, a partir daí, tomar as medidas necessárias. Para responder a pergunta se é dengue, vamos primeiro analisar o quadro clínico. Então, é aquele paciente que vai chegar para vocês, muito comumente no início dessa semana de sintomas, referindo que está com febre, cefaleia, dor retroorbitária, exantema, maculopapular, que pode ou não ser pruriginoso. A maioria das pessoas vai passar 7 dias nessa fase e vai já para a fase de recuperação. Algumas pessoas, elas passam por uma fase de dengue com sinais de alarme, podem fazer casos graves com choque da dengue e formas atípicas da dengue, com encefalite, síndrome de Guillain-Barré e miocardites. Essas formas costumam ser bem graves. Se o paciente supera tudo isso, entra numa fase de uma recuperação, em que ele também pode sofrer algum impacto clínico como consequência de uma hiperidratação, edema, aumento de pressão arterial, e está mais suscetível a infecções bacterianas, fúngicas ou fúngicas secundárias. Trouxe aqui para a gente relembrar o aspecto de um exantema da dengue. Observem essas áreas de pele sadia, rodeadas por pele com exantema, isso chama sinal de Hermann. Outras doenças fazem diagnóstico diferencial com a dengue, meningococcemia, as alergias, a influenza, enterovirose, sarampo, rubéola, eritema infeccioso, mononucleose infecciosa, exantema súbito, citomegalovírus, hepatites virais, síndrome retroviral aguda, escarlatina, sepse, leptospirose, chikungunya e zika. Sem dúvida nenhuma, o diagnóstico diferencial mais sutil para se fazer no início da semana de sintomas é com as outras arboviroses. Então, nos primeiros dias de sintoma, a febre com a dor no corpo confunde muito com dengue, confunde com zika. Nos estados do Brasil onde tem febre amarela também pode ser confundido. Os exames inespecíficos para dengue, eles nos ajudam, sim. Um hemograma, ele vem com leucopenia e linfopenia, pode vir com plaquetopenia e no decorrer, no passar dos dias, quando o paciente vai perdendo líquido para o terceiro espaço, vai aumentando o hematócrito. Só fazendo um comparativo aqui das imagens de exantema. Esse é um exantema petequial da dengue, é um exantema, são lesões de pele muito mais importantes, nos lembram muito da meningococcemia, o exantema da chikungunya, o exantema do zika. Só lembrando que, geralmente, na infecção por zika vírus, o prurido e o exantema vem logo no primeiro dia de sintomas. Na dengue, ele costuma vir
vir um pouquinho depois. Para fazer diagnóstico específico das 3 arboviroses, falando nas 3 logo, nós podemos solicitar exames de biologia molecular, o RT-PCR, sempre nos primeiros dias de sintoma, idealmente nos primeiros 3 dias de sintoma. E para a dengue existe ainda um exame chamado NS1, que ele pode ser coletado no sangue até o 5º dia de sintoma. Se você perde essa janela, se você perde essa oportunidade dos primeiros dias de sintomas, só vai restar as sorologias que devem ser solicitadas a partir do 6º dia de sintomas. Então, lembrar que um paciente que tem a suspeita de dengue, se você pede uma sorologia para dengue no 2º ou 3º dia de sintoma e ela vir negativa, não dá para descartar o caso, porque não deu tempo ainda o corpo produzir anticorpos para positivar o exame. Sabendo que existem 4 sorotipos de vírus da dengue, 1, 2, 3 e 4, que você pode ter dengue até 4 vezes na sua vida. Na primeira infecção, você vai ter um pico de IgM um pouco mais alto. Na segunda infecção, esse pico de IgM, ele vai ser mais baixo, mas a IgG, o pico da IgG vai ser mais alto. A IgG começa a subir a partir do 14º dia de sintomas. Para o Zika vírus, a mesma coisa, nos primeiros dias de sintomas nós temos RT-PCR, ou isolamento viral, a gente não consegue fazer isso na prática, o que vai nos restar é a sorologia, pedir também a partir do 7º, 8º dia do início dos sintomas, a mesma coisa para chikungunya. A sensibilidade da sorologia IgM é maior a partir do 6º dia do início dos sintomas. Para a detecção dos 3 vírus, o ideal é a solicitação de PCR, de RT-PCR nos primeiros 5 dias da doença, idealmente nos primeiros 3. Os resultados da sorologia IgM para Zika devem ser interpretados com cautela pela possibilidade de reação cruzada em pacientes com infecções prévias por outros flavivírus. Tanto dengue como Zika, como febre amarela são flavivírus, pode haver reação cruzada. Passando para a segunda pergunta que precisa ser respondida frente a um caso suspeito, depois da gente tentar saber se é dengue ou não, nós vamos investigar se há sangramento. Claro, perguntando ao paciente se ele está com sangramento gengival, com epistaxe, se está havendo metrorragia, e se não há nenhum sangramento aparente, nós podemos provocar, induzir um sangramento de pele. Vai mostrar que esse paciente tem uma fragilidade capilar aumentada. Como é que a gente faz isso? Fazendo a prova do laço na dengue. Ela não é complicada, a gente usa o esfigmomanômetro, mensura a pressão, faz a pressão arterial média e deixa esse manguito insuflado por 3 minutos nas crianças e 5 minutos nos adultos. Depois desinsufla e mede 1 polegada. Se a gente consegue contar na criança 10 ou mais petequias dentro dessa polegada, ou 20 ou mais petequias nos adultos, a gente fecha essa prova do laço como prova do laço positiva e só essa informação já vai alocar o seu paciente em um grupo diferente, mostrando que ele tem fragilidade capilar aumentada. Nos obesos e nos idosos, nós precisamos ter mais cuidado, ela fica um pouco mais inespecífica, e há, sim, discussões quanto o valor preditivo dessa prova do laço, há esses questionamentos, mas o nosso manual do Ministério da Saúde ainda nos orienta a fazer, então assim faremos. A terceira pergunta, há sinais de alarme? Precisamos memorizar os sinais de alarme da dengue, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico. Aqui a gente precisa lançar a mão de exames complementares, uma radiografia, um ecocardiograma, uma ultrassonografia para poder diagnosticar. Hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia com o fígado maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia e ou irritabilidade. A quarta pergunta que devemos responder, há sinais de choque? Quais são esses sinais? Pulso filiforme,
pressão arterial reduzida ou convergente, perfusão periférica diminuída com extremidades frias. O que a gente pretende com todas as nossas revisões, com toda a revisão de como alocar o paciente, como classificar o paciente nos grupos de risco, é que esse choque seja prevenido, que a gente consiga antecipar e prevenir esse choque, para que não tenhamos que reverter esse choque, porque é muito mais complicado. Então, depois de respondidas as 4 questões, as 4 perguntas, nós vamos colocar o nosso paciente dentro de uma classificação de risco. Grupo A, ele tem atendimento conforme o horário de chegada. O grupo B é uma prioridade não urgente. Grupo C é uma urgência, atendimento o mais rápido possível. Grupo D é uma emergência, paciente com necessidade de atendimento imediato. Isso está no nosso fluxograma do manual do Ministério da Saúde e eu destrinchei para vocês mais ou menos o que é para fazer, mas eu sugiro que vocês fiquem íntimos desse manual, desse fluxograma. Então, o grupo A é o paciente com caso suspeito de dengue, que não tem sinais de alarme, não tem nenhuma comorbidade, não é grupo de risco. Esse paciente precisa ser atendido no ambulatório e o médico vai solicitar exames complementares se assim o desejar. Não é obrigatório, fica a critério do médico. A prescrição vai ser de medicação sintomática para dor e febre de pirona e paracetamol, evitando AS e anti-inflamatórios. E a reposição hídrica vai ser pela boca, exatamente seguindo essa recomendação. Grupo A, 60 ml quilo dia, sendo 1/3 de soro de reidratação oral e 2/3 de outros líquidos. O paciente que precisa ser alocado no grupo B da classificação de risco é aquele paciente que é um caso suspeito de dengue, não tem sinais de alarme, mas ele tem sangramento de pele espontâneo ou você induziu fazendo a prova do laço. Ou ele é grupo de risco, ou ele tem comorbidades ou condições clínicas especiais. Esse paciente vai ser visto por você no seu ambulatório, você vai começar a hidratação oral supervisionada e você vai solicitar exames complementares. E ele fica sob a sua tutela até você receber o resultado desses exames. Se ele não progredir de grupo, não precisar ser alocado no grupo C, esse paciente vai receber uma prescrição de sintomático e hidratação oral semelhante ao grupo A, 60 ml quilo dia, sendo 1/3 de soro de reidratação oral e 2/3 de outros líquidos. Se o paciente apresenta algum dos critérios de internação hospitalar, ele vai ser internado. Quem são? Presença de um sinal de alarme, recusa na ingestão de alimentos e líquidos, comprometimento respiratório, plaquetas baixas, abaixo de 20 mil e comorbidades descompensadas. Trago para vocês uma informação do que mudou da versão de 2016 para a versão de 2024, foi que foram acrescentados duas condições crônicas para fator de risco. Então, quem são os grupos de risco para a gravidade da dengue? Quem são os pacientes que, tendo um desses fatores, precisa ser colocado no grupo B e precisa ser solicitado pelo menos um exame complementar? São as crianças e idosos, gestantes, pacientes com risco social, ou pacientes com doenças crônicas. Que doenças crônicas são essas? Hipertensão ou doenças cardiovasculares graves, diabetes, DPOC, asma e obesidade, que foram incluídos na última versão do manual, doença renal crônica, doença ácido péptica, hepatopatias, doenças hematológicas e doenças autoimunes. Esses pacientes precisam ser vistos por nós e solicitados exames. Alguns pacientes evoluem com um dano vascular muito maior. Nós temos como fisiopatologia da dengue essa ativação de células da imunidade
quando o mosquito Aedes pica e inocula o vírus pela pele, vai haver uma ativação de células de defesa, que são os soldados da fronteira, se a gente conseguir fazer essa analogia, e eles vão, as células dendríticas e as células e os macrófagos vão tentar fagocitar esse vírus, ativando outras células de defesa, como, por exemplo, neutrófilos e depois os linfócitos TCD4. Então, liberação de citocinas, de interleucina, vai causar toda a inflamação, provocando febre, cefaleia, dor no corpo. Em algumas pessoas vai acontecer uma tempestade de citocinas, ativação do complemento e um dano viral direto, levando à inflamação vascular, aumento da permeabilidade vascular, extravasamento de líquido, redução da volemia e aí os sinais de desidratação, aumento do hematócrito, levando à hemoconcentração. Essa hemoconcentração, ela se retroalimenta, porque quanto maior a inflamação vascular, o sangue vai ficando mais viscoso, maior resistência, maior dano endotelial. Há também ativação da coagulação, com redução das plaquetas, trombocitopenia e hemorragia. Com a continuação desse dano vascular, desse aumento da permeabilidade vascular, vai haver um extravasamento de líquido, levando à queda da albumina, derrame cavitário, diminuição da volemia, hipotensão postural e hipoperfusão tecidual. Existe também o fenômeno de gastroparesia, por isso que acontecem vômitos, e se esses vômitos são frequentes e incoercíveis, eles já servem como sinais de alarme que o nosso paciente está agravando. Então, se esse paciente evolui de gravidade, ele vai ser alocado no grupo C. Então, quem é o paciente do grupo C? É o paciente com um caso suspeito de dengue com presença de um sinal de alarme. Ele precisa ser atendido no hospital, ele vai precisar ser internado, e esses exames laboratoriais serão obrigatórios, além dos radiológicos. Reposição volêmica imediata, intravenosa e reavaliar clinicamente. Importante dizer que o paciente do grupo A, ele precisa ser revisto se ele não mudar de classificação, se ele não tiver condição de risco, se ele não for grupo de risco, ele precisa ser visto por você no dia da melhora da febre, ou se essa febre não ceder no 5º dia, porque é aí que acontece a maior parte da evolução para a fase mais grave da dengue, para o choque da dengue. O paciente do grupo B, ele precisa ser revisto, reavaliado diariamente até o dia da defervescência da febre, se essa febre não ceder até o 5º dia. O paciente do grupo C, ele precisa ficar sob sua supervisão internado. A hidratação, ela deve ser feita por via intravenosa, a recomendação de 20 ml por quilo nas primeiras 2 horas. Se o paciente tem uma boa resposta, a gente pode entrar numa fase de manutenção de 25 ml quilo nas próximas 6 horas. Se ele continua tendo uma boa resposta, 25 ml por quilo nas outras 8 horas. O paciente do grupo D é aquele paciente que tem sinais de choque, sangramento, disfunção grave de órgãos. Esse paciente deve ser alocado em leito de UTI, exames complementares laboratoriais e radiológicos são obrigatórios e reposição volêmica imediata. Também recomendação, 20 ml por quilo IV nos primeiros 20 minutos. Vejam como é muito mais agressivo e como é muito mais trabalhoso tirar um paciente do choque, a gente podendo ter avaliado esse paciente desde o começo e prevenido esse choque com a reidratação bem feita. Por que esses pacientes evoluem com dengue grave? Alguns fatores, tanto do hospedeiro como do status imunológico do paciente. Nós sabemos que existem algumas cepas virais mais virulentas e algumas pessoas que são predeterminadas geneticamente a fazer mais inflamação. Quanto mais inflamação, mais dano endotelial. Sabemos também que
A partir da segunda infecção por vírus da dengue, pode acontecer um fenômeno chamado ADE, aumento de infecção dependente de anticorpo, que a segunda vez que você tem dengue, ela pode ser mais grave, isso não é uma regra. Algumas pessoas já têm manifestações mais graves na primeira vez que tem dengue, e outras têm várias dengue algumas vezes e nenhuma forma grave. O impacto dessas informações na clínica, os estudos mostram que na dengue grave, nós podemos usar como fluidoterapia o cristalóide. Se o paciente evolui com choque e extravasamento, nós podemos já passar para o uso do coloide e para reverter o choque, podemos já precocemente colocar as drogas vasoativas. Em relação à transfusão de plaquetas, trouxe como exemplo um pedido muito simples de parecer, foi pedido um parecer para o infectologista, meu paciente com dengue está com 25 mil plaquetas, posso transfundir? Os estudos mais recentes mostram que se esse paciente não está sangrando, não há benefício em fazer transfusão de plaqueta. Essa plaquetopenia na dengue, ela acontece por supressão medular, por destruição periférica imunomediada e por infecção viral direta. Mesmo se essa plaqueta está bem baixinha, nos causando muita angústia, esse segundo estudo que eu trouxe, plaquetas até no nível de 15 mil, se o paciente não está sangrando, não há benefício em fazer, tá certo? Essa revisão sistemática, com 11 estudos, alocou 1.904 pacientes sem evidência de benefício de transfusão profilática, só porque a plaqueta está baixa, transfundir não mostrou benefício esse paciente, se ele ia sangrar ou não. Então, quando é que a gente vai transfundir hemocomponentes? Quando o hematócrito está caindo, eu continuo hidratando o paciente, mas esse hematócrito só cai, o meu paciente não consegue sair do choque e eu vou ter que investigar onde está sangrando. Lembrar que a saída do líquido para o terceiro espaço, ascite, derrame pleural, ele pode sair hemorrágico já. Então, o paciente pode estar sangrando por aí. Aí, na vigência de sangramento, sim, há benefício e a necessidade de transfundir hemocomponentes. A versão mais nova do manual traz um quadro comparativo entre choque séptico e choque da dengue. E eu achei extremamente importante porque as duas condições, elas têm muitas características similares. A dengue grave é, sim, uma sepse, mas com uma sepse com características especiais. Sepse é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida causada por uma desregulação na resposta do hospedeiro à infecção. Ela pode ser uma sepse bacteriana, viral, fúngica. A maioria das sepses que a gente atende no hospital são sepses bacterianas. Mas COVID grave, por exemplo, é uma sepse viral. E o mecanismo, a fisiopatologia da sepse, ou a forma de reconhecer mais facilmente sepse, é frente ao reconhecimento das disfunções orgânicas. Então, os pacientes que estão em leito de UTI, nós costumamos usar o score SOFA. Se o paciente tem um foco infeccioso, mais 2 pontos no SOFA, os estudos mostraram que ele tem uma chance de evoluir para óbito de mais de 10%. E o choque séptico, definido como hipotensão persistente com necessidade de drogas vasopressoras para manter uma PAM de 65, mais um lactato aumentado apesar da expansão volêmica, esse paciente tem uma chance muito mais alta de óbito. E a gente reconhece sepse quando há uma disfunção orgânica do sistema nervoso central, então rebaixamento de nível de consciência, agitação, delírio, sonolência, respiratório, trocas gasosas difíceis, dispneia, dessaturação, renal, oligúria, oligoanúria, creatinina aumentada, hepática, icterícia, bilirrubinas aumentadas, hematológica, plaquetopenia, neurológica já falamos, metabólica, lactato aumentado, cardiovascular, hipotensão. Vimos aí nos slides anteriores que na dengue pode acontecer tudo isso. Então, a dengue sim é uma sepse com características especiais.
Falando um pouquinho de populações especiais no manejo da dengue, então, o paciente que já tem insuficiência cardíaca e é infectado com o vírus da dengue, nós precisamos monitorar a pressão arterial, perfusão periférica, e ter muito cuidado na reidratação intravenosa para esse paciente não fazer uma congestão pulmonar. Às vezes a gente não consegue não fazer. E monitorar o débito urinário. Então, o manual traz essa novidade também, bem explicada. Se o seu paciente tem insuficiência cardíaca e está oligúrico, se ele está hipotenso, vai fazer volume com droga vasoativa. Se ele está com débito urinário normal, vai só fazer ressuscitação volêmica. Com hipoperfusão periférica, já vai começar a droga vasoativa. Perfusão periférica normal, só ressuscitação volêmica. Congestão pulmonar, a droga vasoativa. No volume dado a esse paciente com insuficiência cardíaca, se ele é classe 1 assintomático, a hidratação padrão da ressuscitação da dengue, classe 2 leve, 15 ml por quilo nos primeiros 30 minutos, classe 3 moderada, a gente baixa um pouquinho para evitar a congestão pulmonar, dando 10 ml por quilo nos primeiros 30 minutos. Outra população que precisamos prestar atenção são os usuários de antiagregantes e anticoagulantes e que fazem infecção por dengue. Então, na dengue, a gente tem 2 mecanismos que podem causar sangramento, tanto a plaquetopenia, supressão medular, dano viral, destruição plaquetária, como a disfunção epitelial, levando a aumento da permeabilidade capilar, concentração, efusões serosas, hipovolemia e hemorragias. Então, aqueles pacientes que estão fazendo AS com clopidogrel, varfarina, inibidores de trombina, precisam de um olhar mais cuidadoso. Então, se o paciente de vocês fez um implante de stent farmacológico há menos de 6 meses, ou um stent convencional há menos de 1 mês, está fazendo AS com clopidogrel, se ele tem uma plaqueta maior que 50 mil, vai manter as medicações e dosar diariamente essas plaquetas. Se o nível de plaquetas está entre 30 e 50 mil, vai manter as medicações, mas vai precisar internar o paciente. Se essas plaquetas estão menos que 30 mil, suspende as medicações e interna o paciente de vocês. Se esse stent foi há mais de 6 meses, ou ele está fazendo profilaxia secundária para doença arterial coronariana e cerebrovascular e está tomando AS, se essas plaquetas estão mais que 50 mil, mantém a medicação, dosagem diária de plaquetas. Entre 30 e 50 mil, mantém a medicação interna, menor que 30 mil, interna e suspende as medicações. Se o anticoagulante usado é a varfarina, plaquetas maior que 50 mil, mantém e dosa diariamente, entre 30 e 50, interna e troca por heparina não fracionada, menor que 30 mil, interna e suspende a anticoagulação. A gente só vai reverter a anticoagulação se o paciente começar a sangrar. Inibidores de trombina e antifator 10A, se as plaquetas estão mais que 50 mil, mantém terapia, menor que 50 mil, interna o paciente e substitui por heparina não fracionada após 24 horas. E importante sempre individualizar a conduta. Outra população de muito cuidado no manejo da dengue são os idosos. Os idosos, eles podem desidratar muito mais facilmente. Essa desidratação levar a um trauma, uma queda e complicar todo o quadro do paciente. Então, principalmente nos idosos, os sintomas mais comuns de desidratação podem ser desorientação, pele seca, quedas, redução muito rápida do peso corporal e redução da produção de urina. Investigar o turgor da pele, um exame tão simples que às vezes a gente esquece. Então, pele com turgor reduzido permanece elevada após ser puxada para cima e liberada. Pacientes que estão
mais idosos, pacientes que estão fazendo febre muito alta, paciente com hipotensão ortostática, consumo oral reduzido, axila seca, taquicardia, problemas na ingesta hídrica, esses pacientes precisam ser vistos com muito mais cuidado, para a gente monitorar se essa reposição hídrica está sendo adequada. Se ele não tolera a reposição oral, ele precisa receber reidratação intravenosa. Nas crianças, a maior dificuldade é que esses sintomas iniciais da dengue, eles são mais inespecíficos, então, principalmente em bebês, os sintomas podem passar mais despercebidos ou podem ser confundidos com infecções por outros vírus ou outros agentes. Mas a dinamia, sonolência, recusa na alimentação e na ingesta de líquidos, diarreia, fezes amolecidas e vômitos podem nos levar a pensar em uma criança que está com dengue. Os principais sintomas de desidratação nas crianças são afundamento da fontanela, olhos fundos, diminuição da frequência urinária, pele, boca ou língua seca, lábios rachados, choro sem lágrimas, fraldas secas há mais de 6 horas ou com urina amarela e com cheiro forte, criança com muita sede, comportamento fora do habitual, muito irritada ou muito apática, muito sonolenta, com cansaço excessivo ou alteração dos níveis de consciência. Eu acho que conseguimos fazer um resumo que fique um pouco mais prático para vocês. Espero que tenham aproveitado. Sugiro a leitura do Manual do Manejo Clínico da Dengue e, principalmente, a leitura com muita atenção do fluxograma, de como fazer a classificação de risco e como proceder para os grupos A, B, C e D. Agradeço demais a atenção. Até logo. Boa noite, Priscila. Vou parar agora aqui a gravação.